Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo, claro que de uma forma muito simples, sobre o Pai Nosso. E como dizia um bispo para mim um dia, irmã Zélia, você precisa ensinar as pessoas a ler o catecismo da Igreja Católica, a escutar a voz de Deus e da Igreja através do catecismo. E eu vi como um pedido do próprio Cristo, porque o catecismo da Igreja Católica é uma linguagem muito simples. E às vezes a gente não conhece como a gente precisava conhecer. Como vocês conhecem o meu livro dos 40 dias de oração, vocês vão também perceber que eu coloco 40 Pai Nosso por dia, que é uma oração que um padre em Rondonópolis divulgou há muitos anos, e eu me lembro dele falando que não tinha o que ele não pedisse para Deus através desses 40 Pai Nosso que ele não alcançava. E eu, quando eu fui escrever esse livro, me vinha muito forte de eu colocar os 40 Pai Nosso da forma que esse padre ensinou. E eu, particularmente, digo para você que o Pai Nosso, para mim, hoje, é uma oração que ele tem uma força tão extraordinária de libertação, de cura, de milagre, que, ao fazer o meu livro, eu mesma, fazendo mais de 9 vezes, fazendo esse livro, posso testemunhar para você que o primeiro prodígio, a primeira libertação que esse livro fez foi na minha própria vida. Porque até então eu sempre amei rezar o Pai Nosso. É uma oração que eu gosto de rezar desde criança. Mas exercitando, porque a gente não repete a palavra de Deus, a gente proclama, exercitando a proclamação da palavra de Deus, que é Pai Nosso várias vezes, a gente vai dando tempo. Por que a gente vai fazendo esse caminho de proclamar várias vezes? Para dar tempo dela se encarnar dentro do nosso ser, dentro da nossa consciência, do nosso entendimento. Então, o Pai Nosso é uma das orações que eu tenho certeza que, por mais que a gente rezar ela, a gente vai morrer e ainda sem fazer a verdadeira experiência. Porque o Pai Nosso é uma oração fortíssima. Para mim, assim, o Pai Nosso é uma escola formativa para nós. Então, vamos escutar o que a igreja diz. Um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Evangelho de São Lucas 11, versículo 1. Em resposta a esse pedido, o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas apresenta um texto breve de 5 pedidos. Em São Mateus, há uma versão mais desenvolvida de 7 pedidos. A tradição litúrgica da igreja conservou o texto de São Mateus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desde bem cedo, o uso litúrgico concluiu. A oração do Senhor, como uma doxologia, na didaqué, pois vosso é o poder, a glória para sempre. A constituição dos apóstolos acrescenta no começo o reino, e esta fórmula conservada hoje na oração ecumênica. A tradição bizantina, logo em seguida, ao termo glória, acrescenta Pai, Filho e Espírito Santo. O missal romano desdobra o último pedido na perspectiva explícita da expectativa da bem-aventurada esperança e da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, seguindo-se a exclamação da Assembleia, que retoma a doxologia das constituições apostólicas. Bem, um resumo de todo o Evangelho. A oração do Senhor é realmente um resumo de todo o Evangelho. Depois de nos ter legado esta forma de oração, o Senhor acrescentou: pedi e recebereis. Evangelho de São João 16, 24. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações, conforme suas necessidades. Mas começamos sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental. No centro das Escrituras, depois de mostrar como o Salmo, são o alimento principal da oração cristã. Como converge nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Todas as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos se realizam em Cristo. O Evangelho é esta boa nova, seu primeiro anúncio resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Pois bem, a oração do Pai Nosso encontra-se no centro deste anúncio. E este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. A oração do Senhor é a mais perfeita das orações. Preste atenção nisso. A oração do Pai Nosso é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo, mas também, veja que coisa bonita, não só pedimos tudo, podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. O Sermão da Montanha é a doutrina de vida, a oração do Senhor é a oração, mas em ambos o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, as moções interiores que animam a nossa vida. Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedi-la pela oração. Da retidão de nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. A oração do Senhor. A tradicional expressão oração do Senhor significa que a oração ao nosso Pai nos foi ensinada e dada pelo Senhor Jesus.
Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única. Ela é do Senhor. Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Ele é o mestre de nossa oração. Por outro lado, como Verbo encarnado, ele conhece em seu coração de homem as necessidades de seus irmãos e irmãs humanos e as revela para nós. É o modelo de nossa oração. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula a ser repetida, preste atenção. E isso que eu falei no começo desta formação. Jesus é tão bom, que ele não nos deixa uma fórmula a ser repetida maquinalmente, como em qualquer oração vocal. É pela palavra de Deus que o Espírito Santo, olha só, isso aqui é uma das coisas que eu estou batendo na tecla, eu acho que tem muito tempo. Meus amados, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos andar pela palavra de Deus. Vamos pisar nesta terra milagrosa, segura, firme, que é a palavra de Deus. Quantas vezes eu puder falar, leia mais a Bíblia. Faça mais amizade com a palavra de Deus. Deixa de escutar vozes que vêm de todos os lados e deixa a gente quase louco, sem saber por onde nós vamos, o que pensar, o que é certo, o que é errado. Filhos, acordem em nome de Jesus Cristo. A própria igreja, através do seu catecismo, vem nos ensinar primeiro. A oração do Pai Nosso, ela tem um sentido tão profundo na nossa vida, que ela nos desinstala de uma vida pagã, de uma vida incrédula. Ela fecunda em nosso ser uma fé inabalável. A oração do Pai Nosso tem esta força, esta fonte de fazer a gente ser unido a nossos irmãos. E eu não preciso pensar como meu irmão, mas eu preciso respeitar o meu irmão como ele é. Ele é filho amado de Deus. Deus não nos fez para viver uma vida de uniformidade, onde todo mundo tem que andar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, rezar do mesmo jeito. Não. Deus nos fez para viver unidos na diversidade dos dons, dos carismas. Deus nos fez para viver uma vida profunda de amizade com Ele, para ter o pensamento dEle. Eu tenho que pensar como Deus pensa. E como que Deus pensa? O Pai Nosso me dá esta chave do pensamento de Deus. O Pai Nosso me ensina a ter os pensamentos corretos, a viver uma vida profunda, de intimidade com o céu, com o eterno. Até quando eu vou ter que deixar de brigar com Deus e aceitar a sua palavra dentro de mim como o maior tesouro? Eu, irmã Zélia, você foi feito pelas mãos de Deus para armazenar, para guardar esse tesouro imensurável, que é a sua própria palavra, a sua voz. Não devemos rezar o Pai Nosso aqui, não devemos repetir maquinalmente. Tudo que é mecânico cansa, mas tudo que é eterno
vivifica em nós e diviniza o nosso interior. Vai criando uma divindade dentro do nosso ser, um jeito de pensar como de Deus. Então, como em qualquer oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito ensina aos seus filhos de Deus como reza o seu Pai. É pela palavra de Deus que eu vou adquirindo conhecimento, a ciência, a sabedoria de compreender os sinais desse tempo agora. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, Ele dá ao nosso tempo o Espírito, pelo qual elas em nós são Espírito e são vida. João 6,63. Mas ainda, a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. Como nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus, Ele que investiga os corações, o Pai, é quem sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Romanos 8:27. A oração a nosso Pai insere-se na missão misteriosa do Filho e do Espírito. Por isso, esse Jesus que tinha esse laço de amor para com o Pai, ele foi fazendo uma leitura enquanto ele viveu com os discípulos. E quando a gente vive muito com uma pessoa, a gente tem a capacidade de fazer uma leitura dela. Jesus escreve o tempo todo no Evangelho de São João, ele fala o tempo todo. Jesus faz correções de acordo com as falhas que ele viu nos discípulos, que ele vê em cada um de nós, porque o discípulo João daquela época é a irmã Zélia de hoje. Então, Jesus percebe que a primeira coisa que ele precisa dar para os seus discípulos é que eles reconheçam que eles têm um Pai. Que eles experimentem esse amor profundo deste Pai. Porque o amor é a resposta para tudo. O amor cura tudo. O amor é o exorcismo por excelência. O amor, ele faz acontecer o grande milagre. Então, Jesus percebe que eles têm um Pai, que é o mesmo Pai dele. Então, ele quer que os discípulos agora entendam que se eles não tiverem dentro da vida deles este fogo do amor de Deus, essa experiência do querigma, do amor, eles não têm como responder à vida com uma atitude de renúncia, com uma atitude até mesmo de oração diante da cruz de Jesus mais tarde, diante dos desafios que a própria vida vai lhe propor, enquanto Jesus não estiver mais no meio deles. E eles não têm como fazer uma leitura do que é a vontade de Deus, até mesmo no percurso da morte de Jesus, se eles não têm esse amor profundo de Deus Pai dentro deles. Então Jesus, ele quer ensinar o Pai Nosso, ele quer dizer para os seus que o Pai não é só meu, este amor do Pai não é só para mim, e eu só posso atravessar esse caminho agora, da cruz, da morte, do deserto,
Porque eu tenho dentro de mim o amor do meu Pai. E por esse amor, eu faço qualquer coisa. Porque eu não quero perder esse amor por nada. Uma vez que se experimenta deste amor, uma vez que é queimado por este amor, uma vez que vive a plenitude desse amor, nunca mais você quer perder por nada. E aí tudo que você vai fazer com este amor de Deus, ele tem um sentido de eternidade. Ele tem um sentido de milagre. Ele tem um sentido de cura e libertação. E por isso, quando a gente vai rezando o Pai Nosso, a gente vai percebendo que o próprio Deus vai fazendo milagres, em primeiro lugar, na nossa vida. Vai fazendo uma limpeza nos nossos pensamentos pagãos. Vai limpando nossos lábios das críticas, do julgamento. Vai nascendo dentro de nós uma admiração, um respeito. Eu não preciso que o outro pense como eu, vive como eu. Eu aprendo a ter respeito. Eu aprendo a amar na diversidade dos dons, dos carismas. E eu aprendo a enxergar com os olhos de Deus. Então, a oração da igreja. A igreja recebeu e viveu desde as origens esse dom indissociável das palavras do Senhor e do Espírito Santo, que a eles dá vida no coração dos crentes. As primeiras comunidades rezam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, em lugar das 18 bênçãos, em uso na piedade judaica. Segundo a tradição apostólica, a oração do Senhor é essencialmente arraigada na oração litúrgica. Aqui está um bom testemunho para a gente rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Rezar de manhã, de tarde, de noite. O Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os irmãos. Pois não diz meu Pai que estás no céu, mas nosso Pai. A fim de que nossa oração seja com um só coração e uma só alma, por todo o corpo da igreja. Quando nós experimentamos esse amor do Pai, a gente aprende também a silenciar diante de situações que não temos resposta, diante de situações difíceis. A gente, quando tem esse amor dentro de nós, como uma fornalha que arde, a gente não tem necessidade de ter resposta de tudo. Mas a gente sabe esperar o tempo. A gente sabe rezar com os irmãos. E deixar Deus escrever. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, quero ser uma caneta na mão de Deus, para Ele escrever a história que Ele quer da minha vida. Não sou eu que tenho que ensinar a Deus, Ele já sabe. O amor dele é imutável, não muda. O amor de Deus vai ser sempre este. Eu não mudo a natureza de Deus. E se agora eu tenho que atravessar por esse caminho todo de Calvário, eu vou rezar e vou mudar Deus? Não, não mudo. Ninguém muda Deus. Se Deus é Deus, até tem uma música que eu gosto muito. Se Deus cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Deus faz milagre, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus igual. Ninguém nunca vai mudar a natureza de Deus. Deus é amor. Eu sou filha. Deus é misericórdia. Então eu rezo para quê? Para eu entrar dentro desta ótica da vontade de Deus. Para eu aceitar a vontade de Deus. Para eu me render à vontade de Deus. Eu rezo, Pai Nosso, para isso. Para eu
fazer aquilo que o próprio Deus determinou que eu fizesse, pronto, final. Então, em todas as tradições litúrgicas, a oração do Senhor é a parte integrante das grandes horas do ofício divino, mas é sobretudo nos 3 sacramentos da iniciação cristã que seu caráter eclesial aparece claramente. No batismo e na confirmação, a entrega da oração do Senhor significa o novo nascimento para a vida divina, como a oração cristã consiste em falar a Deus com a própria palavra de Deus, aquele que é incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente, como diz 1 Pedro 1,23. Aprende a invocar seu Pai mediante a única palavra, que Ele sempre atende. Eles já podem invocá-lo desde agora, pois o selo da unção do Espírito Santo lhes foi gravado indelevelmente sobre o coração, os ouvidos, os lábios, sobre todo ser filial. Por isso, a maioria dos comentários patrísticos sobre o Pai Nosso são dirigidos aos catecúmenos e aos neófitos. Quando a igreja reza a oração do Senhor, é sempre ao povo dos renascidos que reza e obtém misericórdia. Na liturgia eucarística, nela se revela seu sentido pleno e sua eficácia, situada entre a anáfora, a oração eucarística, e a liturgia da comunhão. Ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e a intercessões expressos no movimento da epiclese, e por outro, bate a porta do banquete do reino, que a comunhão sacramental vai antecipar. Na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico de seus pedidos. Olha que bonito e forte isso. Na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico de seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação, que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos ao nosso Pai, ao contrário das orações da antiga aliança, apoia sobre o mistério da salvação, já realizada uma vez por todas, em Cristo crucificado e ressuscitado. Da fé inabalável brota a esperança, que anima com um dos 7 pedidos. Estes exprimem os gemidos do tempo presente, esse tempo de paciência e de espera, durante o qual ainda nem sequer se manifestou o que seremos. 1 João 3:2. A Eucaristia e o Pai Nosso volta-se para a vinda do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios 11:26. Que coisa mais linda do mundo. Saber que no Pai Nosso, meus amados, é uma oração que ela abrange tudo, desde o momento do nosso batismo, que fomos marcados com a marca da promessa, com a marca do profetismo. A partir de agora tu serás profeta, sacerdote e rei, até o último dia da nossa vida, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma oração milagrosa, é uma oração de profundidade. Por isso, a oração começa assim:
Pai nosso, que estais no céu, ousar aproximar-nos com toda a confiança. E esse é o pedido do Pai nosso, que estais no céu. Na liturgia romana, a Assembleia Eucarística convidada a rezar o Pai Nosso com ousadia filial. Eu quero dizer para você que esse é o convite de Deus para nós. Rezar o Pai Nosso com ousadia de quem é filho de um Pai rico, de misericórdia, de amor. Um Pai que pode te dar de tudo, se é da vontade dEle. As liturgias orientais utilizam e desenvolvem expressões análogas. Ousar com toda segurança torna-nos dignos de fé diante da sarça ardente. Foi dito a Moisés: não te aproximas daqui, tira as sandálias. Êxodo 3:5. Só Jesus pode transpor o limiar da santidade divina, e é Ele que, tendo feito a purificação dos pecados, Hebreus 1:3, nos introduz diante da face do Pai. Eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2:13. A consciência que temos de nossa situação de escravos nos faria desaparecer debaixo da terra. Nossa condição terrestre se reduziria ao pó. A autoridade de nosso Pai, o Espírito de seu Filho, não nos levasse a clamar Abba, Pai. Romanos 8:15. Quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus seu Pai, senão apenas quando o íntimo do homem é animado pela sarça do alto? Esta força do Espírito que nos introduz na oração do Senhor se traduz nas liturgias do Oriente e do Ocidente pela bela expressão tipicamente cristã: simplicidade genuína, confiança filial, jovial, segurança, humildade, audácia, certeza de ser amado. Meus amados, a sarça está queimando. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés, ele não podia ultrapassar aquilo que ele não tinha direito. Ele podia fazer a experiência profunda do amor. E ele permitiu que esse amor entrasse dentro dele. Ele permitiu tirar as sandálias. Ele permitiu viver a experiência do amor profundo de um Deus que o preparava com este amor para uma missão grandiosa. E se ele não experimentasse esse amor do Pai, ele não tinha como fazer a travessia do deserto com tanta gente que Deus estava confiando a ele. Mas agora Jesus, ele abre todas as portas. E ele escancara as portas. Esse Pai, Abba, Pai, Paizinho, é também teu. É também nosso. Pai, que palavra poderosa. Antes de fazer nossa essa primeira invocação da oração do Senhor, convém purificar humildemente nosso coração de certas imagens falsas a respeito deste mundo. A humildade nos faz
reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27, isto é, aos pequeninos. Mateus 11, 25. A purificação do coração diz respeito às imagens paternas ou maternas oriundas de nossa história pessoal e cultural, as quais influenciam nossa relação com Deus. Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. Transpor para Ele ou contra Ele nossas ideias neste campo seria fabricar ídolos. Seria fabricar ídolos para adorar ou para destruir. Orar ao Pai é entrar em seu mistério, tal qual Ele é, e tal como o Filho o revelou para nós. A expressão Deus Pai nunca foram revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu a voz do Senhor dizer, Moisés perguntou o seu nome. A nós esse nome foi revelado no Filho. Por este nome implica o nome novo do Pai. Podemos invocar a Deus como Pai porque Ele nos foi dado, revelado por seu Filho, feito homem, e porque o seu Espírito nos leva a conhecê-lo. Aquilo que o homem não pode conhecer, nem as potências angélicas podem entrever, isto é, a relação pessoal do Filho com o Pai, eis que o Espírito do Filho a comunicará a nós que cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que somos nascidos de Deus. Quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, conhecemos e reconhecemos numa admiração sempre nova. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração. Antes de ser uma súplica, pois a glória de Deus é que nós o reconheçamos com o Pai, Deus verdadeiro. Então, ao pronunciar Pai, Pai, eu estou tendo um ato de louvor, de adoração, de reconhecer que eu tenho um Pai. E eu não tenho que comparar esse Pai do céu com meu Pai da terra, que muitas vezes falhou comigo, que muitas vezes não me amou, não me pegou no colo, traiu a minha mãe. Não. Eu estou diante de um Pai perfeito, de um Pai cheio de ternura, de um Pai amoroso, de um Pai que me forma, que sabe me dizer não, que sabe olhar nos meus olhos e dizer pela sua palavra, filho, eu te aprecio, te amo, eu permuto reinos por ti, eu entrego nações em troca de ti, fica tranquilo, eu estou contigo, estou diante de um Pai, que diz mesmo quando você está dormindo, quando você se levanta, no Salmo 138, eu te conheço, eu sei tudo, eu conheço todos os teus movimentos, eu conheço cada cabelo da tua cabeça, eu sei quando cai um fio de cabelo, eu conheço, teu nome está escrito na palma da minha mão, dado em você, passa despercebido diante deste Pai. É um ato de adoração proclamar Pai. A Ele rendemos graças, por Ele ter revelado o seu nome, por nos ter concedido crer nele e por sermos habitados por sua presença. Podemos adorar o Pai, porque Ele nos fez renascer para a sua vida,
nos adotando como filhos em seu Filho único, pelo batismo. Ele nos incorpora no corpo de Cristo e pela unção do Espírito Santo, que se derrama da cabeça para os membros, faz de nós Cristos, isto é, ungidos. Em realidade, Deus nos predestinou à adoção de filhos, nos tomou conforme o corpo glorioso de Cristo. Portanto, como participantes de Cristo, vós sois, com justa razão, chamado Cristos, o homem novo, renascido e restituído ao seu Deus pela graça, diz antes de mais nada, Pai, porque se tornou filho. Deste modo, pela oração do Senhor, somos revelados a nós mesmos, enquanto o Pai nos é revelado. Ó homem, não ousavas levantar seu rosto ao céu, baixava os olhos para a terra, e de repente recebeste a graça de Cristo, todos os seus pecados te foram perdoados. De servo mau, te tomastes um bom filho. Levanta, pois os olhos para o Pai que te resgatou por seu Filho e diz, Pai nosso. Mas não exijas nenhum privilégio. Somente de Cristo, Ele é o Pai, de modo especial para nós. É Pai. Em comum, porque gerou somente a Ele. A nós, ao invés, Ele nos criou. Diz, portanto, também tu pela graça, Pai nosso, a fim de mereceres ser seu filho. Este dom gratuito de adoção exige de nossa parte conversão contínua e vida nova. Rezar a nosso Pai deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais: o desejo e a vontade de nos assemelharmos a Ele, criados à sua imagem. É por graça que a semelhança nos é dada e a ela devemos corresponder. Quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos nos lembrar que devemos nos comportar como filhos de Deus. Olha a responsabilidade. Eu tenho um Pai. Deus me deu através de Jesus Cristo. Eu tenho a graça agora de olhar no rosto desse Pai. Mas eu preciso me comportar como filho. Eu preciso ter conversão contínua. Eu preciso viver uma vida de milagres contínuo. Eu preciso servir com a força e o amor do meu Pai, que o tempo inteiro me impele a ser ousada, a lutar para não cair em tentação. Não podeis chamar de vosso Pai ao Deus de toda bondade, se conservais um coração cruel e desumano, pois nesse caso já não tendes mais em vós a marca da bondade. A marca da bondade do Pai Celeste. É preciso contemplar, sem cessar, a beleza do Pai e com ela impregnar nossa alma. Um coração humilde e confiante nos faz nos tornarmos como crianças. Mateus 18, 3. Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. É um olhar sobre Deus, somente um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve e se abisma na santa dileção e se entretém com Deus como em seu próprio Pai, bem familiarmente
com ternura de piedade toda particular. Nosso Pai, esse nome suscita em nós, ao mesmo tempo, o amor e afeição na oração, e também a esperança de alcançar o que vamos pedir. Com efeito, que poderia ele recusar ao pedido de seus filhos, desde o momento em que lhes permitiu, antes de tudo, de sermos seus filhos. Então, esta oração, Pai Nosso, refere-se a Deus. De nossa parte, esse pronome não exprime uma posse, mas uma relação inteiramente nova com Deus. Quando dizemos Pai Nosso, reconhecemos primeiro que todas as suas promessas de amor, anunciada pelos profetas, se cumpre na nova e eterna aliança em Cristo. Nós nos tornamos seu povo e Ele, doravante nosso Deus. Essa relação nova é uma pertença, multa dada gratuitamente, é pelo amor e pela fidelidade que devemos responder à graça e à verdade que nos são dadas em Jesus Cristo. Como a oração do Senhor é a de nosso povo nos últimos tempos, este nosso exprime também a certeza de nossa esperança na última promessa de Deus, na Jerusalém nova. Dirá Ele ao seu vencedor: eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. Rezando ao nosso Pai, e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dirigimos pessoalmente, não dividimos a divindade, porque o Pai é dela, a fonte e a origem, mas confessemos com isso que eternamente o Filho é gerado por Ele, e que dele procede o Espírito Santo. Tampouco confundimos as pessoas, porque confessamos que nossa comunhão é com o Pai, seu Filho Jesus Cristo e seu único Espírito Santo. A Santíssima Trindade é consubstancial e indivisível. Quando rezamos ao Pai, nós o adoramos e glorificamos o Filho e o Espírito Santo. Gramaticamente, nosso indica uma realidade comum a vários. Não há senão um só Deus. Ele é reconhecido como Pai pelos que, mediante a fé em seu Filho único, renasceram dele pela água e pelo Espírito. A igreja é essa nova comunhão entre Deus e os homens, unida ao Filho único, tornado o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Ele está em comunhão com um só e o mesmo Pai, em um só e o mesmo Espírito Santo. Rezando ao nosso Pai, cada batizado reza nesta comunhão, a multidão dos fiéis em um só coração, em uma só alma. Atos dos Apóstolos 4, 32. Por isso, apesar das divisões dos cristãos, a oração do nosso Pai continua sendo o bem comum e um apelo urgente para todos os batizados. Em comunhão mediante a fé e em Cristo mediante o batismo, deve eles em particular na oração de Jesus para a unidade de seus discípulos. Enfim, se rezamos verdadeiramente ao nosso Pai, saímos do individualismo, pois o amor que acolhemos nos liberta, o nosso do início da oração do Senhor, como o nós dos 4 últimos pedidos, não exclui ninguém. Para que seja dito em verdade, nossas divisões e oposições devem ser superadas. O batizado não podem rezar o Pai Nosso sem levar para junto dele todos aqueles por quem ele entregou seu Filho bem amado.
O amor de Deus é sem fronteiras. Nossa oração também o deve ser rezar o nosso Pai, abre-nos para as dimensões de seu amor manifestado no Cristo. Rezar com todos os homens e por todos os homens que ainda não o conhecem, a fim de que sejam congregados na unidade. Esta solicitude divina por todos os homens e por toda a criação animou todos os grandes orantes e deve ampliar nossa oração até a imensidão do amor. Quando ousamos dizer, Pai nosso, que estais no céu. Esta expressão bíblica não significa um lugar, um espaço, estais no céu, mas uma maneira de ser, não o afastamento de Deus, mas a sua majestade. Nosso Pai não está em outro lugar, Ele está para além de tudo, quando possamos conceber a respeito de sua santidade, porque Ele é 3 vezes santo, está bem próximo do coração, humilde e contrito. Com razão essas palavras, Pai nosso, que estais no céu, provém do coração dos justos, onde Deus habita, como em seu templo. Por elas também, o que reza, desejaria desejaria que em si aquela morte, porque elas também, o que reza, desejará que em si aquele more a quem ele invoca. Portanto, rezar o Pai Nosso é verdadeiramente fazer uma experiência profunda e mística com o irmão. Os céus poderia muito bem ser também aquele que traz a imagem do mundo celeste, nos quais Deus habita e se movimenta. O símbolo do céu nos remete ao mistério da aliança que vivemos quando rezamos o Pai Nosso. Ele está nos céus, que são sua morada, a casa do Pai. É, portanto, nossa pátria. Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou. E é para o Pai, para o céu, que a conversão do coração nos faz voltar. Agora é no Cristo que o céu e a terra são reconciliados. Pois o Filho desceu do céu sozinho e para lá nos faz subir com Ele, por sua cruz, sua ressurreição e ascensão. Quando a igreja reza, Pai nosso que estais no céu, professa que somos o povo de Deus, já assentado nos céus, em Cristo Jesus, escondido com Cristo em Deus, enquanto ao mesmo tempo gememos, suspirando por ser sobrevestidos com a nossa habitação celeste. 2 Coríntios 5:2. O cristão está na carne, mas não vive segundo a carne. Passa sua vida na terra, mas são cidadãos do céu. Eu creio que toda essa parte primeira formativa, a gente vai ter a segunda parte formativa do Pai Nosso. Ela deixa para a gente um legado de comunhão, de bens, só nesse início. Pai nosso que estais no céu. Este Pai que é verdadeiramente uma explosão, é uma potência de amor, de verdade, de santidade. E é nas mãos desse Pai que você precisa deixar a tua história. Ele vai governar do jeito dele. Meus amados, se nós vivemos o Pai Nosso da forma que o próprio Cristo nos ensinou, eu posso te garantir que você vai estar fazendo uma oração tão poderosa, com tanta liberdade de invadir o território sagrado do outro,
e de harmonizar esta comunhão entre você e o outro, que milagres vai ser presenciado por todos ao teu respeito. Não tenha medo. Continue firme. Nós vamos ver depois de uma outra colocação, os 7 pedidos desse Pai Nosso. Mas é necessário, para entender os 7 pedidos, eu fazer uma experiência profunda deste amor de pai. De um pai que nunca me traiu. De um pai que nunca mentiu para mim. De um pai que nunca bebeu. De um pai que nunca me maltratou. Mas que somente me ama. Somente me amou. Um pai que se derrama cada minuto para ver o seu filho feliz. E que fique dentro do teu coração esta experiência profunda do amor, de ousadia, de simplicidade, de não querer rezar esta oração de forma mecânica, de qualquer jeito, mas vivenciando. Quando você proclamar o nome Pai, você vai lembrar: eu estou em adoração ao meu Deus, eu estou bendizendo o nome do Senhor, eu estou louvando o nome do Senhor, eu estou exaltando. Por quê? Porque Ele é meu Pai. Eu reconheço, Ele é meu Pai. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Deus: quem és tu? Ele diz: eu sou aquele que sou. Moisés, não é hora ainda de você saber quem sou eu, mas você vai descobrir quem sou eu fazendo uma experiência de oração, de amizade, de intimidade. Mas agora Jesus nos revela o mistério. Esse Deus é nosso Pai. É o nosso Pai amoroso, nosso Pai verdadeiro. Que você faça essa experiência profunda do amor de Deus. Invoque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Brinque com Deus. Deita no colo dele como uma criança. É assim que o teu pai quer te tratar. Você, uma criança, como ele diz, porque a criança tem pureza, tem verdade. E é aos pequeninos que ele quer revelar sua ternura, seu cheiro e seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.